Boa noite a todas e a todos. É uma alegria receber todo mundo no Museu Judaico de São Paulo para a terceira edição do Festival Literário. Eu sou Daniel Dweck, curador do festival, e queria dar início a essa nossa sexta pergunta. Você também se tornou um herege? Cuba e Israel são dois países que, de maneira muito distinta, povoam o imaginário das pessoas. No entanto, para quem está longe, é sempre difícil notar as nuances de realidades sempre mais complexas. Melhor para a literatura, que pode desafiar estereótipos e levar o leitor por caminhos surpreendentes. Compartilhando a experiência de viver em sociedades nascidas do sonho socialista, o historiador radicado em Israel, Avram Milgram, o Tito, e o escritor cubano, Leonardo Padura, conversam sobre a luta pela igualdade, a busca pela liberdade, em meio às ortodoxias que nos rodeiam. Para mediar essa conversa, eu queria chamar a Micheline Alves, jornalista e roteirista de televisão. Trabalhou durante 20 anos em publicações impressas e projetos digitais e, desde 2017, é pesquisadora e redatora dos programas Conversa com Bial e Som Brasil, da TV Globo. Mora em São Paulo e tem 2 filhas. Por favor, Micheline, Avram Milgram e Leonardo Padura. Boa tarde. Casa cheia. Que nervoso. Olha, vou fazer uma apresentação muito rapidinha, só para a gente contextualizar aqui essas 2 figuras extraordinárias. Estou muito honrada, um prazer enorme estar aqui mediando essa conversa nesse festival que eu acompanho desde a primeira edição e acho lindo, acho uma programação muito linda. O Avraham, que a gente conhece mais aqui no Brasil como Tito, talvez eu possa explicar isso, os 2 nomes, eu achei bonita a história. Avraham Milgram nasceu em Buenos Aires em 1951, mas eu soube que foi quase um acidente de percurso. Ele rapidamente estava no Brasil, viveu aqui até 1973, e então se mudou para Israel, onde ele se tornou historiador e onde ele vive há 51 anos. Né? O Tito foi historiador do Museu do Holocausto de Israel, o Yad Vashem, e é autor de alguns livros. Um deles é esse aqui, que já tem um tempo muito interessante, Os Judeus do Vaticano, uma pesquisa dele. Um outro livro, Portugal, Salazar e os Judeus, e ele organizou também volumes com memórias de figuras egressas de movimentos juvenis, sionistas, socialistas. Um deles é esse aqui, Fragmentos de Memórias, com memórias de integrantes do movimento Dror. E tem um que acaba de sair, né, Tito, que chama No Desvanecer do Fascínio, com as memórias dos jovens que foram do Hashomer Hatzair. Leonardo Padura é romancista, ensaísta, jornalista, autor de roteiros para cinema, nascido em Havana em 1955. É autor de diversos livros premiados, muitos deles traduzidos no Brasil, entre eles, talvez o mais conhecido, esse best-seller, O Homem que Amava os Cachorros, que narra o assassinato do revolucionário russo Leon Trotsky, e narra muito mais coisa do que isso, né? A própria vida em Cuba e todas essas relações. E também um livro que muito nos interessa nesse festival, especialmente, que é esse Hereges, que é uma mistura de romance histórico e policial que aborda a perseguição aos judeus na Segunda Guerra Mundial. E acho que isso é um assunto super interessante. A gente sabe muito pouco, né, sobre essa presença judaica em Cuba, e vai ser muito legal tratar desse livro. Então, vamos lá. Eu vou começar... É muito famosa uma frase sua, Padura, de que você gostaria de ser o Paul Auster. Não só pela qualidade literária, você já disse, né? Até aqui, abre aspas. Pela inveja que eu sinto ao ler uma entrevista de Paul Auster e constatar que a ele perguntam sobre literatura, cinema, esportes.
Eu, se vou dar uma entrevista de meia hora, passo sempre 25 minutos ou mais respondendo perguntas políticas. Eu vou mudar essa proporção. A gente já tem esse combinado aqui. Eu não sei se dá tempo de falar de beisebol, que eu sei que você é apaixonado, mas eu vou logo juntar cinema e literatura, trazendo algo que o Wim Wenders, cineasta, uma vez perguntou ao Paul Auster numa entrevista famosa, que é basicamente: quando é que você começa a escrever? Quando é que você entendeu que esse seria seu ofício na vida? Por que ser escritor? Bom, muito boa tarde. Muito obrigado ao museu e ao festival por esse convite. Muito obrigado a todos vocês pela presença e vocês que estão aqui atrás de mim também, porque não é de bom tom, né, dar as costas para a pessoa. Mas, enfim, estou feliz de estar novamente aqui no Brasil depois de 5 anos. No meio disso, uma pandemia. Eu dei uma pausa nas minhas visitas ao Brasil. E, claro, muito obrigado também à minha editora, Boitempo, com a qual eu trabalho há 12, 13 anos, começando com a publicação do Homem que Amava os Cachorros, que foi um encontro mágico que nós tivemos, a Boitempo e eu. Bom, deixa eu falar uma coisa para você, Micheline. Parece que, ao escrever esse artigo, eu criei uma maldição com o Paul Auster. Por quê? Porque logo depois chegou o Trump à presidência dos Estados Unidos e o Paul Auster teve que começar a falar de política. Todo mundo perguntava para ele por que ele tinha feito parte de um movimento intelectual republicano muito importante, principalmente as pessoas de Nova York, não? Porque ele era originário do Brooklyn. E ele teve que falar muito de política, não é? Ele foi um opositor ferrenho, ele e a sua esposa, do governo Trump. Olha, se eu disser que alguma vez na minha vida eu cheguei a pensar que seria escritor, eu vou te falar que seria uma mentira. Até 18 anos da minha vida, a única coisa que eu fazia, além de ir para a escola, claro, porque eu não tinha outra alternativa do que ir para a escola, era jogar beisebol. Então, eu dediquei todas as horas que eu tinha para o beisebol, desde que eu tenho consciência da vida. Eu joguei beisebol. Inclusive, eu tenho uma foto que foi muito publicada, dando os meus primeiros passos. Eu tinha 1 ano e eu tô com uma roupinha, um uniforme de beisebol. O beisebol fez parte da minha vida porque é parte da cultura cubana também, bem essencial. Agora, o que eu posso falar para você é que quando eu descobri que eu não ia ser um bom jogador de beisebol, bom, nem todo mundo tem essa sorte, né? Aliás, isso ficou demonstrado claramente. O melhor jogador de beisebol do mundo é um japonês. Vocês acreditam? É um japonês de nome Otani, que ganha 700 milhões de dólares, só para vocês entenderem, caso estejam interessados no beisebol. E o espírito competitivo desse esporte, que eu adquiri com tantos anos, bom, no final das contas, se você pratica algum esporte como um jogo, mas é um jogo em que você quer ganhar, não faz sentido nenhum você jogar para perder. Vamos lá, todo mundo joga para ganhar, não é? Então, eu adquiri esse espírito competitivo. Aí, quando eu entrei na faculdade, por coincidência que eu entrei em letras, porque o que eu queria era estudar jornalismo para ser cronista de beisebol, mas especificamente nesse ano em Cuba. Bom, Cuba é socialista, e num país socialista tudo é planejado. E um planejador socialista decidiu que já tinha jornalistas demais e que ninguém deveria mais estudar jornalismo na faculdade. Por isso, eu acabei na faculdade de letras. E lá eu conheci colegas que já escreviam, alguns escreviam relato, outros poesia. Eu falei, bom, tá, vamos lá. Se eles escrevem, por que eu não vou escrever? E foi assim que eu comecei a escrever. E o que aconteceu foi que, bom, sabe essas paixões profundas que te acontecem, que são para a vida inteira? Eu acabei percebendo que a minha forma de
me expressar, de viver, era escrevendo. E aí eu comecei a escrever e desde então eu nunca mais parei. E aqui estamos, ainda bem. Ó, só um lembrete que eu esqueci de dizer, reforçando que vale fazer perguntas. Então, as perguntas são feitas por escrito. Tem uma turminha aí anotando. Quem quiser fazer pergunta já pode começar. Tito, indo aqui nessa mesma chave, quando é que você entendeu que você queria trabalhar com história, com memória, e especialmente a memória do povo judeu? Bom, eu também agradeço a oportunidade de estar aqui e agradeço também a oportunidade de estar com o Leonardo Padura. A gente se conheceu, eu acho que uns 8, 10 anos atrás, quando ele veio para Jerusalém. Eu trabalhava no Yad Vashem. Eu até guiei o Padura lá no museu e depois estivemos lá num evento acadêmico lá na Universidade Hebraica. Mas, antes de responder a sua pergunta, eu quero fazer uma pequena parte, aproveitando que o Leonardo é cubano, e falar sobre duas interseções da minha memória sobre Cuba. A primeira, enquanto brasileiro, e eu era jovem, nos anos 60, 70. Bom, hoje eu sou... Um jovem em 2024, Tito. Então, eu lembro que no meu passaporte brasileiro tinha um carimbo. Eu acho que muitos de vocês aqui vão se lembrar disso também. No passaporte tinha um carimbo que dizia... permitido a visita para todos os países, menos Cuba. E, então, essa era a ideia que eu tinha de Cuba. Quer dizer, o mundo inteiro está aberto, menos Cuba. E, certamente, falando dos anos 60, 70, o Brasil tinha um pavor de Cuba. Che Guevara, que veio para a Bolívia, e outros. Quer dizer, essa era a questão. Bom... Mas o segundo elemento da minha memória sobre Cuba é como judeu. E também depois tem a ver com a minha profissão no Yad Vashem. É o início do livro do Padura, no livro sobre os hereges, que é o navio, o St. Louis, que chegou da Alemanha 4, 5 meses antes do início da Segunda Guerra Mundial e que o ditador, o Batista, não deixou os judeus descerem lá. Agora, esse fenômeno do navio que chegou da Alemanha com pouco menos de 1.000 refugiados e que foram impedidos de baixar no porto, esta imagem penetrou na memória do povo judeu. E é uma imagem desvirtuada, porque a imagem ficou de que Cuba era antissemita, que Batista era antissemita. E a verdade histórica a realidade histórica é que não é assim. Quer dizer, Cuba não foi antissemita nem naquela época e, principalmente, aceitou refugiados judeus e teve uma aceitação muito grande daquele período. Mas esta imagem ficou e os judeus não foram impedidos de baixar, não por antissemitismo, mas por uma questão de uma maquinação que estava envolvido o governo e os diplomatas na Alemanha também. Sim, dinheiro. Sim, quando eu digo envolvendo era muito dinheiro, suborno. Enfim, mas essas são as duas memórias que me dizem respeito a mim sobre Cuba. Quer dizer, o maldito passaporte e o navio. Mas, então, respondendo agora a sua pergunta, eu comecei a estudar sociologia e política aqui nessa cidade, em São Paulo. Mas, num certo momento, quando eu imigrei para Israel, em hebraico a gente diz fazer aliá, mas imigrei para Israel, lá eu comecei a estudar história na Universidade Hebraica de Jerusalém.
E lá pelas tantas, no meu bacharelado, eu peguei um curso com uma pessoa que eu admirava muito, que era um historiador, o nome dele era Israel Gutman, ele já não vive mais. Ele era um jovem do Shomer HaTzair de Varsóvia. Ele participou na revolta do gueto de Varsóvia. E depois ele fez aliar para um kibbutz. E ele era um intelectual dessa área do Shomer HaTzair. E ele foi uma das pessoas que sedimentou os estudos sobre o Holocausto em Israel, sem dúvida nenhuma. Agora, eu peguei um curso com ele em 77, no bacharelado, e, de repente, ele me abriu um mundo, um universo que, para mim, era desconhecido. Porque judeus ashkenazitas, todos eles, alguma coisa do Holocausto eles lembram, como trauma ou como uma história que é transmitida na família, mas como trauma. E para mim também, até eu chegar em Israel em 73, depois de 77, o Holocausto para mim era um fardo, um peso, um trauma, que de fato minha família foi toda dizimada, como a maioria dos ashkenazim, dos ashkenazitas. E, de repente, eu descobri nesse ano com Israel Gutman que o Holocausto é uma disciplina como outras, e que você tem que estudar, analisar, comparar, se aprofundar, ou seja, como pegar um tema da Revolução Francesa, a independência do Brasil, enfim, um outro tema. Você tem que ir para os arquivos, buscar os documentos, estudá-los, escrever uma tese, enfim. E eu me lembro que, nesse ano, depois que eu tive peguei esse curso, eu comecei a ler que nem um doido sobre o Holocausto. Tudo que caía na minha mão, eu lia. E ele me abriu esse mundo, esse universo. Mas isso em relação à parte acadêmica. Você me perguntou sobre a memória dos movimentos juvenis. Isso é uma outra questão. Uma é história, outra é memória. Tem, claro, a memória do Holocausto também. Mas a memória dos movimentos juvenis, eu sou um produto de um movimento juvenil. E um produto de um movimento que formou a minha concepção de mundo. Eu acho muito interessante os movimentos. Eu planejei a gente falar sobre isso aqui, sobre especialmente fragmentos de memória, porque realmente tem tudo a ver com esse assunto, né? Com o que a gente está falando aqui. Sim. Olha, não é para me gabar, mas é um fato. Agora estou tirando o terceiro livro de memórias de dois movimentos juvenis sionistas, socialistas, que era o Dror e o Shomer HaTzair, e que eu comecei com isso em 2008 a trabalhar sobre essa matéria. Agora, eu comecei a trabalhar sobre essa matéria depois que eu percebi que o assassinato de Yitzhak Rabin em Israel em 1995, ele foi um marco na história, não só pelo assassinato, como eu percebi que começou um processo de deletar o campo do Yitzhak Rabin. O campo liberal... Esquerda. Hein? A esquerda. A esquerda. Começou um processo. Olha, eu percebi... Ele foi assassinado e a expectativa era de que na sociedade israelense se fizesse o que em hebraico a gente chama de Heshbon Nefesh, um acerto de contas. Quer dizer, uma verificação do que aconteceu na sociedade que embocou no assassinato do primeiro-ministro. E eu percebi que isso não foi feito. Até hoje não foi feito. Isso, para mim, é uma coisa indesculpável.
O Brasil também não faz esse acerto de contas com a sua história, né, Tito? A gente, vários lugares do mundo mas aqui havia dão essa varrida. Mas aqui havia o nunca mais. Houve, exato. Houve. Mas você vê, a Comissão da Verdade, a gente esperava muito mais, né? Muito. Bom, tudo bem, mas lá não teve nenhum centímetro de acerto de contas. Entendi. Ou seja, os rabinos que incitaram e publicaram panfletos, e que eu posso citar, mas não vou citar porque ninguém vai entender o nome deles, que incitaram a morte dele e que transformaram ele num traidor da pátria, esses continuam vivos até hoje e continuam incitando. São ministros. Em 1995 tinha um comício político no centro de Jerusalém, e lá estava o Bibi Netanyahu discursando, mas na plateia do comício tinha várias pessoas com cartazes, com Rabin vestido fardado de um homem das SS. Das SS. Ou seja, imagina só, é uma demonização, né? Um herói judeu que liderou a maior vitória do Estado de Israel na Guerra de 67, transformado em homem das SS, um assassino de judeus. Ou seja, essa demonização, essa diabolização. E eu percebi com o tempo, logo depois do assassinato, depois do tempo, que isso passou em brancas nuvens para certos setores da sociedade israelense. Não para os setores liberais, não para os setores democratas, mas para os setores da extrema-direita e de setores fascistas, e principalmente para os setores da colonização. Até hoje, eles acham que isso foi feito de uma forma correta. Até hoje estão convencidos que devia ser feito e que isso mudou a história do Estado de Israel a seu favor. E eu percebi que esse acerto de conta não houve. Começou um processo até de apagar a memória, e isso foi um dos motivos que me fez a buscar a memória dessas pessoas para salvar. Aliás, eu não quero falar muito mais do que eu já falei bastante, mas agora que está saindo esse livro, e eu enviei esse livro para um colega que também se chama Leonardo Senkman, e aí eu enviei o livro para ele e ele me escreveu: Tito, fantástico, nesse momento, estou falando de 2024, nesse momento tão trágico para o nosso campo, né, para a nossa ala, esse livro aqui é fundamental você trazer à tona a memória. Ou seja, não é só uma questão de memória, de historiografia. Essa memória está ligada com política, essa memória está ligada com identidade, essa memória está ligada com uma condição existencial, com algo que estamos batalhando no dia a dia. Muito bom. A gente vai chegar aí. Eu quero voltar nisso que o título trouxe, que é justamente Hereges, né? Esse romance que resgata a história dos judeus em Cuba, de certa maneira. Antes de falar, na verdade, o Tito fez um resumo. O ponto de partida é esse fato histórico real que aconteceu. Um navio San Luis, que em 1939, levava 937 judeus da Europa para Cuba. E o governo de Cuba, de fato, não autorizou o desembarque. Esse navio seguiu para os Estados Unidos, para o Canadá, também foi rejeitado e teve que retornar à Europa, né? O personagem da primeira parte do livro, do Padura, que é o Daniel, é um menino de 8 anos que já tinha vindo antes para Cuba e estava esperando a família chegar nesse navio e acabou assistindo a família rumando para a morte. Padura, primeiro, qual que é a sua relação com o judaísmo, né? Por que essa história te
pescou e você resolveu mergulhar nessa pesquisa? Quando eu começo a escrever uma novela, eu me pergunto para que eu vou escrever essa novela. Eu não sei como eu vou fazê-lo, por quê, mas para quê? Ou seja, o que isso me entrega? É como se fosse uma bússola para mim, para seguir uma direção. Depois que eu escrevi O Homem que Amava os Cachorros, depois de falar tanto do fenômeno da utopia e de como aconteceu essa grande utopia do século XX, depois disso, eu tinha ficado com uma palavra na cabeça, que era a palavra medo. Desde O Homem que Amava os Cachorros. Estava com essa palavra medo, então, que também me remetia a pensar em liberdade. Então, eu queria refletir sobre a liberdade. E eu pensei em escrever uma novela sobre o jovem cubano do presente que quer praticar sua liberdade individual, que quer ter esse direito de praticar sua liberdade individual. E eu percebi que se eu tentasse escrever aquela novela falando de um jovem cubano buscando a liberdade, a única leitura possível naquela novela seria uma questão política. Cuba, país socialista, utopia, medo, liberdade. Então eu pensei, bom, eu preciso fazer com que haja uma leitura que não seja apenas liberdade política, mas liberdade de decisão também. E ali eu comecei a procurar mais informação, comecei a ler e, logicamente, eu caí no fenômeno do livro do Medrigo, que é o livro sobre o qual se fala bastante, que é justamente esse espaço que é o grande criador deixando os indivíduos ali decidir algumas questões. E ali eu comecei a entrar em algo que foi muito importante para mim, que foi entender como, nas sociedades onde se diz que uma pessoa tem uma grande liberdade, sempre tem uma limitação para aquela liberdade. Então, sempre pode ter um castigo para aquela liberdade. Esses indivíduos, normalmente, são os hereges, ou seja, aqueles que estão quebrando esse preceito. E ali aconteceu uma coisa que eu acho que estava predestinada, é como se fosse uma carta ali, predestinada a acontecer. O que acontece? Em algum momento, rolou um fake news. Num desses livros, eu vi que o pintor holandês Rembrandt era judeu. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Eu achei estranho. E aí eu entrei, então, nessa conexão de Rembrandt com a comunidade sefaradi de Amsterdã no século XVII. Vocês devem saber que é uma comunidade que se formou a partir dos sefaradis que estavam na Espanha, em Portugal, e que tiveram que fugir da Inquisição, às vezes se convertendo, às vezes outros foram mortos. E eles foram para Amsterdã e encontraram ali um espaço de liberdade religiosa, para praticar a religião e também de liberdade social e econômica. Então, é uma comunidade que começou a prosperar. Mas, como todo mundo sabe, como todas as religiões, o judaísmo tem os seus preceitos. Um dos seus preceitos mais importantes ali era que não deveria se representar a figura humana. E Rembrandt era pintor. E o que ele pintava, fundamentalmente? Figuras humanas. Então, temos todas as obras de Rembrandt, justamente, cheias de pessoas. E aí eu descobri que Rembrandt tentou pintar a imagem, e ele chamava assim, a imagem ao natural de Cristo. Então, criou ali uma série de questões. Esse tipo de formato de pintura, que não é 3/4, é um pouquinho menor, na pintura clássica holandesa são os trones. E ele pintou vários trones, como é chamado. Até hoje, são conhecidos 14 dessas obras. Deve ter pintado muito mais, na verdade, e deve ter alguns em coleções de colecionadores particulares e que, por algum motivo, não querem expô-las. E ali, o modelo era sempre o mesmo.
E o modelo, logicamente, era um jovem judeu da comunidade sefaradi em Amsterdã. Então, tudo isso foi se entrelaçando, né? Como um judeu pode servir de modelo para Rembrandt, para representar Cristo, e por que aquele judeu quer ser pintor, né? Porque existiu um judeu lá em Amsterdã que pintava também a Torá. São trechos super valorizados hoje em dia, inclusive. E essa descoberta, esse conhecimento do que aconteceu com o barco São Luís, onde a gente tem um jovem judeu servindo de modelo para Rembrandt, para desenhar. A gente tem ali os trones, essas obras que vão passar para as famílias judias, que vão viajar para Cuba. E a gente chega no presente, uma moça cubana que quer a sua liberdade. Então, a liberdade foi fundamental nisso tudo. E também tem o conhecimento do que aconteceu com o navio, com o São Luís. Como eu dizia antes, também a questão econômica foi fundamental. Batista não era o presidente. O homem que estava mandando em Cuba, na verdade, era Batista. E aí começaram a pedir para o Comitê Judeu de Refugiados, eu não lembro exatamente como é que chama. Aliás, é uma novela que eu escrevi faz mais de 10 anos. Tem coisas que eu não lembro exatamente, porque depois eu escrevi mais várias novelas e eu vou acumulando aqui. Mas, enfim, ali pediram, então, o comitê pedia mais e mais dinheiro para o Batista. Eles estavam vindo da Alemanha, às vezes da Polônia, e eles tinham vendido uma permissão falsa para entrar no país. Era uma fraude, né? Uma estafa. E é por isso que eles não tiveram a permissão para entrar em Cuba. Mas também houve uma grande pressão do Departamento de Estado norte-americano, porque nos Estados Unidos eles estavam tentando evitar a entrada de mais judeus nas Américas. Nós precisamos reconhecer isso. Então, eles não entraram em Cuba e também não conseguiram entrar nos Estados Unidos. Então, já tinha ali, eles foram para a costa da Flórida, foram para o Canadá disse que não, e tiveram que voltar para a Europa. Então, tudo isso serviu ali para pensar na hora da liberdade e pensar numa perspectiva mais universal. Nesse estudo, aliás, eu peço desculpas que eu estou entrando aqui em várias tangentes, mas é o ponto central, né, da minha conexão com o festival e com o judaísmo. Como eu dizia, uma das coisas que mais me impressionou, que vocês devem conhecer, tem a ver com o texto da comunidade judaica de Amsterdã, que tinha essa liberdade religiosa, econômica e social, quando foi decretada a excomunhão de Baruch. Eu acho que é um dos documentos mais terríveis que eu já li na minha vida de condena de um indivíduo pelos próprios congêneres, pelos próprios compatriotas. É um documento que vocês podem procurar, é muito interessante, a excomunhão de Baruch. Realmente é uma questão de liberdade, de pensamento, um indivíduo que sofre a excomunhão pela própria comunidade. É uma coisa que nós vivemos muitas vezes. E continuamos vivendo no presente em diferentes sociedades. Não importa se é socialista, comunista, capitalista, de esquerda, de direita. A gente vê ainda essa questão de corte de liberdade, de pensamento, de expressão, de ideias de outras pessoas, pelos próprios compatriotas, colegas, pessoas da mesma comunidade. Enfim, com tudo isso, então, viemos com hereges. Como é essa comunidade judaica hoje em Cuba? É numerosa? Veja, essa é uma história também impressionante. Eu vou começar pelo final. Quando eu estava escrevendo a novela, eu tinha conversado já com várias pessoas da comunidade judaica em Cuba, que praticamente não existe, são pouquíssimas pessoas que sobraram. E na sinagoga, em Havana, iam fazer um casamento.
um casamento de judeus e havia um rabino da Argentina para fazer ali a oficialização e eu estava sentado com a minha esposa e eu senti um pouquinho sentado assim, um pouquinho mais para trás de mim, alguém falando meu nome, mas o nome que a minha família me chama é Nardico. É que nem o Tito, né? Meu pai era Leonardo, como eu, chamavam ele de Nardo. Eu sou o Leonardo, então eu sou o Nardito. E aí eu achei estranho alguém me chamar assim, olhei para trás e reconheci umas primas do meu pai, primas assim, longínquas. Eu falei, o que vocês estão fazendo aqui? E uma delas falou, meu filho está casando hoje. Eu falei, ué, mas seu filho não é judeu? Não, não importa. Aqui a comunidade quer crescer, né? A comunidade de judeus quer crescer, então está aceitando as pessoas. E eu falei, ué, mas por quê? Não, mas porque de repente ele pode ir embora de Cuba como israelita. Eu falei, olha só que interessante. As pessoas estão procurando uma alternativa. E eu achei isso interessante porque numa comunidade que sempre teve tanto cuidado com seus preceitos, origens e tal, como eles buscam alternativas no momento de crise, né? Eu acho isso muito inteligente. Muito inteligente. Essas crises a gente tem que superar. A comunidade judaica em Cuba começou a se formar depois da independência do país. Então, Cuba teve sua independência em 1902. Eu falo bastante, aliás, sobre isso na minha última novela, Pessoas Decentes, que foi publicada aqui. Como uma intervenção norte-americana na guerra contra a Espanha, isso acontece. E quando eles chegam os primeiros judeus visíveis em Cuba, porque Cuba era território espanhol. E como território espanhol, ser judeu em Cuba não era lá recomendável. Então, com o exército dos Estados Unidos, chegam os primeiros judeus. Mas são judeus que vêm em função de comerciantes, de construtores, ou seja, vêm com trabalhos específicos e são judeus dos Estados Unidos. Depois, com todos os eventos ocorridos na Turquia, vêm os sefaradis turcos. E, finalmente, com todos os acontecimentos da Primeira Guerra Mundial, começam a vir também de outros pontos da Europa, Polônia, Áustria, Alemanha. E isso foi acelerado, né, nesse período entre guerras. E ali começaram a vir mais poloneses e alemães. Foi se formando uma comunidade judaica, então, onde tinham 25% de sefaradis, 75% de Ashkenazi, muito livre. Tinha um pouco de tudo, tinha sionistas, um dos fundadores do Partido Comunista Cubano, aliás, é um desses judeus. Ou seja, tinha judeus ali em todas as ideologias, todas as praças, vamos dizer, todas as origens, e eles encontraram em Cuba um espaço de liberdade. Isso foi muito importante. E essa comunidade se surpreendeu e se horrorizou com o episódio do São Luís, porque não era o que eles estavam esperando com o navio. Na verdade, tinha judeus ali que começando a prosperar. E todos os judeus em Cuba eram chamados de poloneses. Não importava de onde a pessoa vinha, era chamado de polonês. Assim como os espanhóis, a gente chama de galegos, né, em espanhol, em geral. Os espanhóis são os galegos, ali os judeus eram os poloneses. E essa comunidade judaica foi crescendo, foi prosperando, foi enriquecendo. E quando triunfou a Revolução, imediatamente com esse senso, com esse olfato, né, eles perceberam que as coisas iam ser meio complicadas. E aí começou um grande êxodo. E 85% da comunidade acabou indo embora. Foram para Miami, especialmente para Miami Beach, para morar lá. E aí teve um outro processo que eu até menciono no livro. Os judeus dos Estados Unidos, que já estavam há mais tempo no norte, que tinham descido para Miami Beach buscando uma temperatura melhor, consideravam essas pessoas como judeus de segunda linha. Eles eram os judeus de primeira linha e aqueles que vinham de Cuba eram de segunda linha. E isso criou uma sensação de solidariedade nessa comunidade. Então, a comunidade criou os Juvans, os judeus cubanos. Muitos tinham nascido na Polônia, na Áustria,
sei lá, na Lituânia, mas eram os judeus cubanos. E formaram aquela comunidade que ainda existe, aliás, funciona até hoje, tem seu poder. É uma comunidade muito heterodoxa porque a passagem por Cuba fez com que isso acontecesse. Tiveram essa grande liberdade, né? E são judeus que, além disso, em suas cerimônias, em suas reuniões, fazem os rituais que todos vocês conhecem, mas dançam música cubana. E dançam muito bem, aliás. São judeus que dançam muito bem, esses jubans dançam muito bem. E tudo que eles fazem foi passando de geração em geração. Eu estive lá, eu conheci um pouco as escolas, sinagogas, alguns monumentos, monumento ao Holocausto, conheci todas essas coisas normais numa comunidade judaica, e aquilo continua estando ali, está bem acentuado. Então, eles estão ali com as suas instituições em Miami Beach e eles foram se esparramando, porque Miami também é uma comunidade que cresceu muito nos últimos anos. Então, eles ainda têm as instituições deles por aí. E em todos os seus atos públicos, eles colocam 3 bandeiras. Eles estão em território norte-americano, então a bandeira americana, são judeus, a bandeira de Israel, e são cubanos, a bandeira de Cuba. Muito bom. Olha, falando aqui o título dessa mesa, né, sobre se tornar um herege. Tito, você se sente uma figura hoje herege na sociedade em que você vive? A Israel, onde você vive, é radicalmente diferente daquela onde você chegou. De alguma maneira, você se sente assim? Olha, eu acho que tem a ideia da heresia clássica, que de épocas bem antigas, na época logo depois que surgiu o cristianismo. Com o surgimento do cristianismo e os dogmas cristãos, etc., surgem as heresias. Esse é um tipo clássico na Idade Média também, no século XI, XII, XIII, nós encontramos as heresias, mas são heresias e quando há um sistema total de crenças e doutrinas, não há escolha, então você tem esse fenômeno da heresia. Sei lá, no caso da Península Ibérica, os mais famosos são os cristãos novos judaizantes. Porque num sistema total de opressão, uma crença, uma doutrina, se você duvida coloca dúvidas no sistema doutrinário e religioso, então, ou eu tenho razão, ou ele tem razão. Quer dizer, se ele... Quer dizer, o judeu que coloca em dúvida os dogmas cristãos, a ideia de que Jesus Cristo veio como Messias para salvar a humanidade, e se os cristãos dizem, bom, se ele tem razão, eu vou para o inferno. Mas se eu tenho razão, ele vai para o inferno. Quer dizer, aí você tem um sistema da heresia num sistema, numa questão total. Agora, eu acho que a heresia, como também o Leonardo também falou, ele aparece em outras épocas mais modernas. Ele falou, eu concordo com ele. Ela existe em outros contextos históricos, em outras situações. E eu posso dar um exemplo. Olha, tem uma historiadora judia americana chamada Lucy Davidovich. Ela escreveu publicou um livro que se chama The Golden Tradition, e que é uma coletânea de textos lá. Lá pelas tantas, ela publicou as memórias de uma pessoa que ela se tornou famosa no mundo judaico, porque ele criou aquela peça chamada Exorcista. É o Ansky. Agora, ele de jovem ele era um iluminista, uma pessoa que se abriu ao mundo, à moderna,
Mas ele, de jovem, ele era um melamed. Melamed é um instrutor de crianças pequenas. Agora, ele como instrutor e como iluminista, um cara aberto à cultura geral, ele começou a influenciar as crianças do sistema rabínico, da ortodoxia. Logo que descobriram isso, foram até dedaram ele, ataram ele para as autoridades e ele foi expulso da cidade. Quer dizer, esse é um modelo de heresia. Mas eu encontrei esse modelo de heresia mexendo em assuntos de movimento juvenis. Bom, tem um livro que eu publiquei Os Encantos e Desencantos de Jovens nas Cartas de Movimento Juvenis, e que eu até escrevi um capítulo que trata da intransigência, da intolerância. Mas isso de movimentos juvenis clássicos, ou seja, a heresia, eles não falavam de heresia. Esse conceito não existia. O conceito era desvio, mas no final das contas era a mesma coisa. Então, o desvio no Shomer HaTzair ou no Dror ocorria não tanto como um desvio da doutrina, como um desvio de comportamento. Então, duvidar, né? Questionar. Questionar, né? Não era questionar, é um comportamento que não adequado à cultura interna do movimento juvenil. Então, por exemplo, a questão de estudar na universidade, isso era uma coisa inaceitável. Por quê? Porque o movimento exigia uma dedicação integral, total à causa. Então, o jovem que mostrava uma tendência a estudar e ir para a universidade, ele era condenável, era uma atitude condenável. E então havia uma reunião, que nem o exemplo que o Leonardo deu lá da comunidade de Amsterdã, quer dizer, o conselho rabínico que... Sim, o conselho rabínico que excomunga. Excomungou o Bento Spinoza, o Baruch Spinoza. E aqui no movimento também, quer dizer, por um comportamento desse tipo, querer estudar, isso era contra. Mas tinha outros. Namoro também era um problema, porque isso divergia a pessoa, em vez de se dedicar à causa, estava lá namorando, fazendo uma coisa frívola. Fumo, sexo, esse tipo de comportamento. E no livro que eu publiquei nas cartas, lá é um livro baseado em documentos. Não é interpretações, não é análise, são documentos. E lá mostra essa... Mas eu quero citar um exemplo do outro movimento, do Dror, e que é algo que é desconhecido. Olha, se escreveram N teses acadêmicas sobre o Moacir Scliar. O grande escritor Moacir Scliar, fantástico. O que não se escreveu sobre ele? Quase tudo. Sobre as obras, sobre ele. Mas, olha, eu descobri um documento no arquivo do Dror, que está em Borheil, que trata da heresia. E isso foi mais ou menos o ano 54, 55. Ele era um jovem bem dotado intelectualmente, ele sabia se expressar e falava bem. E o movimento escolheu ele para ir para Israel para participar de um ano no curso de instrutores para líderes da diáspora. E quando os pais souberam, eles fizeram um escândalo, houve uma polêmica. Ele devia estudar medicina, ele acabou estudando medicina. Só que os pais fizeram uma coisa inaceitável. Eles foram e delataram o movimento à polícia. E pegaram um advogado. E colocaram o movimento numa péssima situação. E no final das contas, naquela época, em movimentos juvenis clássicos, com doutrinas,
com dedicação total, com um compromisso com a revolução do povo judeu de criar um Estado, uma sociedade igualitária, você não pode chegar no movimento, numa reunião, e dizer, olha, eu não vou para esse ano para Israel. Não, mamãe não quer, papai não me deixa. Pois isso é inaceitável. Depois eu vou falar um outro exemplo também que é interessante. E para justificar essa atitude herética ou essa atitude inadequada, ele era uma pessoa extremamente capaz, intelectualmente, começou com uma retórica de que o verdadeiro socialismo não é o kibbutz, o verdadeiro socialismo é a União Soviética, e etc, etc. Deu lá um belo discurso. E, que nem na comunidade de Amsterdã, também no movimento tinha um julgamento. E ele foi chamado para um julgamento. E ele teve que se justificar, e ele foi expulso. Em muitos grupos humanos acontece Como? isso, na verdade. Em muitos grupos, em muitas comunidades acontece isso. Né? Agora, eu quero dar um exemplo de uma autoexcomungação. E também desse livro dos Encantos e Desencantos. E, era no Dror, em 52, tinha um líder que era também dotado intelectualmente, carismático, e que deixou suas marcas na sociedade brasileira, e que era o Paulo Singer. Paulo Singer, um dos fundadores do PT e professor da USP, de economia. É muito bonito o relato dele. Ele era subsecretário de Economia Solidária, e ele era um líder do DROR. Agora, ele tinha que fazer aliar, ele tinha que emigrar para Israel, em 52. Agora, ele é filho de uma família, que o pai já não estava vivo, mas a mãe dele era da Áustria. Em 38, com a anexação da Áustria pelos nazistas, a família fugiu para cá. Uma família assimilada, como muitas famílias do âmbito alemão, era também uma família assimilada, vieram para São Paulo, criaram aqui, ele foi promovido no movimento, e chegou a ser um dos grandes líderes. Ele tinha que fazer aliar, o movimento exigia isso dele, principalmente de pessoas comprometidas e identificadas com a causa e com o futuro do povo judeu, com Israel. Aí ele chegou para a mãe dele e falou, olha, mãe, nós vamos emigrar para Israel, nós vamos fazer aliar e você vem junto com a gente. Aí a mãe dele falou, o quê? Eu vou viver num país só de judeus? Eu prefiro a morte. Bom, mas peraí, deixa eu terminar, que não terminei. Tá, a gente tem que voltar para colocar o Leonardo na conversa. Não, tudo bem, termina. mas eu termino, mais um minuto eu termino. Agora, como é que ele vai explicar isso para a direção do movimento? Mamãe não quer viver só com os judeus. E essa é a razão que eu não vou fazer aliar. Ele deu um belo de um discurso fantástico lá e explicou, se justificou. O futuro dos judeus é no Brasil. O sionismo não vai resolver o problema do antissemitismo. Só o socialismo é capaz de se confrontar com o antissemitismo. E ele acabou realmente saindo do movimento, ele acabou se ligando ao PT, aos movimentos socialistas, e enfim. O resto é tudo história. Mas é isso. Eu tinha separado até uns trechos aqui, porque esse depoimento do Singer é muito legal. E tem aqui uma parte que ele falou, meu sionismo foi sempre muito superficial. Na verdade, eu estava no movimento pelo socialismo, que era algo empolgante também na época. E aí comecei a pensar, por que não ficar no Brasil e lutar pelo socialismo? Né? É exatamente o que você está contando. Agora, eu vou aproveitar essa pergunta. O que começou com pretexto acabou sendo uma grande carreira. Sim. De um jovem, de um movimento juvenil desse. Agora, o Paulo Singer,
ele em várias entrevistas, olha, ele assumiu a identidade dele até o final. Ele nunca renegou, jamais. E um judeu orgulhoso, e em todas as entrevistas, ele enfatizou que a formação intelectual e a predileção política dele veio do movimento. Muito bom. Padura, veio uma pergunta aqui do público, na esteira aqui do que o Tito está falando, que é: o que é ser um herege em Cuba em 2024? Você sabe? Olha, se eu falar, vão me crucificar, gente. Não no Brasil. Não. Tá, vamos lá. Quando eu publiquei o livro, muitas vezes as pessoas perguntavam: vocês se consideram herege? E eu sempre tinha uma resposta preparada. Eu nunca fui uma pessoa de acreditar, então dificilmente eu poderia ser um herege. Eu sou heterodoxo, na verdade, e continuo me considerando heterodoxo, na verdade. Hoje, em Cuba, pode ser herege uma pessoa de um extremo ou de outro, politicamente falando, contra qualquer tendência. Eu não sei se isso poderia ser considerado uma heresia ou não, ou se é normal, não em qualquer panorama político. A existência de pessoas que pensam de uma forma, outros de outra, ou no contexto de análise econômica, algumas pessoas que consideram que não, essas são as medidas possíveis e essas aqui são diferentes. Eu acredito que, como não existe, de fato, um debate político em Cuba, seria difícil. Normalmente, as pessoas não se manifestam como normalmente se manifestariam, com uma troca de critérios, troca de pensamentos, uma troca real de posições. Hoje, em Cuba, a situação não é tão extrema como antes, como já foi durante muito tempo. De qualquer forma, se você tiver uma atitude política que seja considerada hostil ao sistema, sem dúvida, você pode ser sancionado, penalizado em Cuba. Então, é uma forma difícil de qualificar a heresia, porque nem sempre existe um pensamento por trás para caracterizá-lo como heresia, como o Tito dizia. Isso é fundamental para que nós pensemos: por que Spinoza é herege? Porque tem todo um pensamento por trás das suas atitudes e que fez com que ele fosse qualificado dessa forma. Mas só por uma opinião, eu acho que não é suficiente para você ser considerado um herege. Sim. Michelin, eu acabei não respondendo a sua pergunta. É verdade. Você é um herege em Israel hoje, foi o que eu perguntei. Olha, como não há em Israel o que eu defini ao começo, quer dizer, um sistema de crenças ou uma doutrina que ela é total e que não há espaço para outros pensamentos, outras atitudes, e que existe uma única que é a legal e que é permitido, eu não posso dizer que, mesmo que eu discorde, e hoje em dia eu discordo, digamos, do que acontece lá em Israel, eu não posso me chamar de herege, porque ainda é uma sociedade que tem livre expressão. É plural. De pensamento, é pluralista, tem eleições, é uma sociedade democrática, se encaminhando para uma ditadura, mas ainda é uma sociedade democrática. E, portanto, eu vou fazer isso breve, eu não me defino como um herege, não sou um herege. O que eu posso me definir como um opositor político, como um dissidente, não só de um governo, mas de um processo que está ocorrendo em Israel já há muitos anos, antes do dia 7 de outubro, começou antes, um processo sociodemográfico que está transformando a sociedade israelense de uma sociedade
liberal-democrática para uma sociedade etnocêntrica, uma sociedade, e nesse sentido ela está se tornando talvez um dia uma sociedade que vai ter uma certa cultura que vai ser difícil de se opor a ela. Mas não sou herege. Se você me disser que eu sou um dissidente, eu vou ficar orgulhoso. Se você me disser que eu sou um opositor, também. Porque é o que eu faço hoje em dia. Quer dizer, nessa luta pelo futuro da sociedade israelense e com dentes e unhas para que a Carta da Independência de Israel, assinada no dia 14 de maio de 1948, onde lá, uma carta que foi assinada por todas as facções políticas, da extrema esquerda, Meir Willer, o comunista, até o que era, na altura, a extrema direita, que era o Menachem Begin, né, do Likud, todos estão assinados, os religiosos, todo mundo, os trabalhistas, enfim. Nisso pode dizer um consenso de A a Z. E nessa carta, ali estão os princípios. Israel não tem Constituição. Israel sofre de dois males, de duas doenças, de dois cânceres. Um é a falta de Constituição e a segunda, o problema da ocupação dos territórios do problema palestino. Esses são os dois problemas cardinais da sociedade israelense. Mas na Carta de Independência, que seria o correspondente a uma Constituição, um protótipo de uma Constituição, não é exatamente a Constituição, mas lá está escrito princípios fundamentais da conduta do futuro Estado de Israel. E uma das coisas básicas é a igualdade perante a lei, a não discriminação, nem de cor, nem de religião, nem de crença, nem de nada. Respeito pelos lugares santos. Tudo que eu estou falando está enunciado, melhor do que eu estou falando agora, mas está enunciado. Esta Carta de Independência regeu e foi válida, eu diria, até 2018. Até quando, em 2018, foi publicado, decretado a Lei da Nacionalidade em Israel, e que isso começou com a discriminação de vários grupos. Mas isso eu não quero entrar nisso, porque Sim. Vai ficar muito complexo. A gente está com pouquíssimo tempo. Tem mais umas perguntas aqui que não vai dar tempo de fazer. Eu queria trazer uma coisa que vale, acho que para os dois, para falar dessas duas sociedades, né? Cuba e Israel. O Amos Oz, o escritor Amos Oz, israelense, disse várias vezes que o problema de Israel é da natureza dos sonhos, porque tudo que nasce dos sonhos está destinado a ser uma decepção. A única maneira de manter os sonhos intactos é nunca viver os sonhos. É impossível não se frustrar, e pensando nisso, com que Israel você sonha, com que Cuba você sonha hoje? Em que essa sociedade precisa mudar, ser reparada, para usar até o mote aqui do festival, que é muito bonito, o mundo, a gente precisa reparar o mundo. Qual é o seu sonho para Cuba hoje? Qual é o seu sonho para Israel hoje? No caso de Cuba, acontece uma revolução democrático-burguesa que imediatamente acaba virando uma revolução socialista. E foi uma revolução socialista real. Porque, por exemplo, diferente da Venezuela, em Cuba há uma alteração de todo o sistema de propriedades. Então, a propriedade privada praticamente some, existe apenas em questões muito limitadas, e tudo aquilo que tem a ver com a esfera econômica fica centralizado no Estado. Então, todas as propriedades passam para o Estado. E essa mudança de forma de produção e de propriedade sobre os meios de produção, isso gera uma grande mudança na sociedade. Uma sociedade que aposta na igualdade, na superação dos indivíduos, na superação de um racismo que existia na sociedade cubana.
na pobreza, e tudo aquilo começa a se estabelecer, começa a ser colocado em prática. E é uma sociedade que, acima de tudo, é sustentada com o apoio da União Soviética. Então, em 1968, em Praga, sabemos que Cuba tinha que aceitar estritamente aquele modo soviético, e Cuba entra naquela órbita do Conselho de Ajuda Mútua Econômica, o CAMI, e toda a ajuda, então, que era dada para a sociedade, para a economia, para a política, desaparece depois a União Soviética. Cuba tenta manter esse sistema social, político e econômico com muita dificuldade, com muita falta, e acaba mantendo o sistema político. O sistema econômico começa a piorar, a sociedade começa a mudar, porque as pessoas mudam, as sociedades mudam, é inevitável. E o que aconteceu é que continuou existindo uma ortodoxia política em relação ao controle, em relação à construção política da sociedade, mas que, em termos práticos, funciona de uma forma bem complexa e de uma forma muito pouco satisfatória em vários sentidos. Então, essa ideia de por que um jovem cubano no presente pode pretender ser livre e por que isso vira uma questão política, bom, isso faz evidente a nossa leitura. Em Cuba, constitucionalmente, existe a liberdade de expressão. No entanto, na prática, essa liberdade de expressão pode ser condenada. Então, existe aqui uma série de princípios que deveriam reger essa sociedade que foi construída originalmente como uma sociedade na qual os indivíduos poderiam viver no máximo de igualdade possível, com o máximo de democracia possível. Mas isso foi mudando, porque essa igualdade e essa democracia não funcionaram da forma original. E hoje mesmo em Cuba, vemos que a sociedade está estratificada. Aquela sociedade que era tão compacta de estrutura social, hoje, em Cuba, temos pessoas que bebem vodka da Rússia e beluga, que custa $600, e tem outras pessoas que vivem com menos de $1 no dia. Às vezes com muito menos de $1 ao dia. Então, esse é o resultado do que aconteceu com essa utopia igualitária, que acabou se desintegrando e se mantém nessa esfera política. Na esfera política, para a sociedade cubana, já as coisas não funcionam da mesma forma e com os mesmos princípios, porque economicamente é insustentável. Então, o que eu diria é que a estrutura econômica daquilo que, como eu posso dizer, daquilo que seria a empresa estatal socialista, sabemos que isso não funciona. Posso dar muitos exemplos, mas eu não quero me estender muito. Eu estou vendo aqui, eu estou olhando o Tito e estou escutando e aprendendo muitas coisas. Então, só para dar alguns exemplos rapidamente. Como é possível que um país como Cuba tem uma safra de açúcar, uma colheita no ano passado, que produziu menos açúcar do que em 1900 e alguma coisa, quando Cuba vinha de 30 anos de guerra. Então, você percebe ali que tem alguma coisa que não está funcionando, tem coisas que não estão funcionando há tempos. Então, os níveis de inflação hoje em dia em Cuba são galopantes. Eu estava conversando hoje com o Tito. Imaginem que a minha mãe recebe a aposentadoria 1.800 pesos. E eles fizeram uma unificação monetária que acabou gerando algumas mudanças. Então, minha mãe hoje recebe 1.800 pesos por mês. E ela recebe uma caixa com 30 ovos. Aliás, quando ela consegue comprar uma caixa com 30 ovos, custa 3.000. Ou seja, uma senhora da idade dela não pode comer um ovo ao dia. Como é que ela vive numa situação assim? Ela, por sorte, tem a família que ajuda. Então, tem gente que mora em Miami. Eu trabalho muitas vezes, quase sempre, fora de Cuba. Cuba é o lugar onde eu escrevo e tal, mas
o resultado do meu trabalho acaba se concretizando em outros países, onde eu publico os meus livros. Mas tem pessoas que não têm essa possibilidade. Então, o sistema, eles dizem que o sistema não abandona ninguém, mas eu conheço gente que já está abandonada em Cuba e que vive em níveis realmente terríveis. Então, é um país onde ainda hoje você não encontra gente dormindo nas ruas. Ainda hoje você não encontra esse fenômeno. Eu fui para o Rio de Janeiro há pouco tempo, eu estava ali num hotel muito bom e de manhã eu precisava ir no dentista e eu saí ali caminhando e vi famílias inteiras dormindo nas ruas. Então, o capitalismo também não é uma solução para a sociedade. Na América Latina, os níveis de desigualdade econômica são brutais. As riquezas em países como o Brasil, México, etc., realmente os ricos são muito ricos e todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. É um sistema que não é justo, mas o outro sistema que eles tentaram estabelecer não foi possível, não foi conquistado e precisam então reinventar esse sistema. Eu não sei de que forma, mas enfim, eu sempre costumo dizer, especialmente depois de O Homem que Amava os Cachorros, eu costumo dizer que nós precisamos refundar algumas utopias. E isso porque o mundo, tal como está hoje, não está funcionando bem. Nós vemos que mais e mais a pobreza vai invadindo as sociedades, as populações, os países. E os modelos que estão ganhando seriam o quê? O modelo norte-americano ou chinês, que estão invadindo a África, por exemplo, estão comprando a África. E trabalhar como operário numa fábrica chinesa é ser como um operário das novelas, dos livros de Dickens, ou seja, em condições terríveis. O Império Russo, o czarismo que vai voltar. Enfim, estamos precisando de alguma coisa que possa nos oferecer uma certa luz em relação ao futuro que possa ser melhor. E tecnologias que possam nos ajudar nesses momentos, né? Isso também pode ser um grande perigo hoje em dia. Então, precisaremos pensar como é que vamos lidar com os próximos anos. O problema é que realmente não sei quem pode ter a resposta. Uma das respostas é de Harari, de um pensador judeu, que é um pouco catastrófico. Eu gosto do que o Harari fala, na verdade. Ai, que medo. Eu gosto bastante e eu concordo com muitas coisas que ele diz. E agora justamente teve a publicação de Nexus, do Harari, e eu acho que sim, a gente tem que buscar realmente algumas possibilidades para que todo mundo tenha direito a uma vida melhor. Né? Eu acho que esse é um direito humano e inalienável e que não está sendo cumprido já em qualquer lugar do mundo. Sim. Tito, a gente tem pouquíssimo tempo e as questões de Israel são de outra ordem, mas respondendo a essa pergunta, com o que você sonharia para reparar essa sociedade hoje? Você pode me cortar a qualquer hora, não tem problema eu não vou nenhum. te cortar, você tem que se editar. Pode falar. Eu conheço o texto do Amos Oz e do sonho. Eu faço uma confissão aqui geral. Já não é de hoje, já faz um bom tempo que eu ando muito angustiado vivendo em Israel. Não é Israel que eu vim viver e não é Israel que eu quero viver. Mas, ouvindo o Leonardo, eu fico satisfeito. E eu estou vivendo num paraíso. Eu era feliz e não sabia. Não queria viver na sociedade que o Leonardo vive. Mas
Mas o que eu falei não é verdade. Não dá para viver num lugar, num contexto, e comparar com outro e você chegar à conclusão de que você está bem ou está mal. Não é isso. Do contrário, eu poderia dizer, vou comparar o 7 de outubro com o Holocausto, com Auschwitz, Treblinka e coisa. Não funciona assim. Você tem que pegar os fatos e analisar eles e viver eles de uma forma existencial e chegar a essa conclusão. Bom, Michelino, eu substituiria a palavra sonho por utopia. E de fato, se você me pergunta qual é, eu vou dizer alguns pontos e também vou dizer que eu não vou vivê-los. Não vou conseguir, não vou ter tempo de vida para saber se essa utopia vai ser realizada ou não. Ou seja, estou fadado a viver frustrado, estou fadado a viver angustiado, estou fadado a viver mal nesse aspecto de um cidadão no Israel de hoje. Mas a utopia seria, em primeiro lugar, que Israel deixasse de ser um país dominador e conquistador e opressor do povo palestino. Um segundo ponto, que Israel voltasse a ser o que era, uma democracia mais evidente, mais concreta. Um Estado não pode ter se comportar, se conduzir numa dupla condução de democracia por um lado e opressão por outro. Israel é um fenômeno muito sofisticado, que até a linha verde, não vou agora explicar o que é a linha verde, mas quem sabe, até fronteira. O Estado de Israel reconhecido internacionalmente, ok? Ali funciona a democracia. Passou 1 metro da linha verde, começa um sistema do apartheid, uma divisão de uma supremacia de israelenses, ou seja, a minha visão de utópica é que nós tomemos a moral judaica e concretizemos ela ao pé da letra. Sejamos os judeus que nós nos inspiramos nos profetas, em Amós, em Ezequiel, e que vivamos o máximo possível, nunca vai dar, mas o máximo possível numa sociedade justa. O que eu não posso aceitar, nos dias de hoje, num governo que tem um setor ortodoxo judaico e que ele, por razões setoriais, particulares, egoístas, estão sacrificando os reféns que estão na faixa de Gaza. E isso eu não aceito, inaceitável uma coisa dessa. Um dos princípios básicos do judaísmo não sei traduzir para o português, pidyon shvuim, resgatar. Isso aconteceu ao longo da história judaica, que sempre tentaram cristianizar os judeus, raptar os judeus, obrigá-los a aceitar os dogmas. E as comunidades resgatavam eles. Faziam de tudo para resgatar. Era um princípio fundamental da vida do judeu individual e da vida da comunidade. E eis aqui uma situação em que um governo com ortodoxos, outro setor é pior ainda, são mais cafajestes, na minha opinião, dos sionistas religiosos, e que, por razões políticas, abrem mão de cidadãos raptados em Gaza. Ou seja, isso é contra a minha utopia, contra os princípios de igualdade, de respeito à vida humana e de não implementação de princípios
tão judaicos, não de hoje, mas da vida inteira. É isso. Muito bom. Olha, antes de encerrar, deixa eu já avisar, quero fazer agradecimentos que são importantes. As intérpretes que estão aqui, as intérpretes de espanhol, que são a Camila Bogé e a Estela Biagete, e as intérpretes de Libras, a Vânia Mantovan e a Gabi Martins. Quero lembrar que os 2 autores vão autografar livros ali no saguão, agora ao fim da mesa, e a gente pede que seja 1 livro por pessoa, não adianta trazer a coleção do Padura para autografar, não vai dar. E então eu vou terminar com um trechinho muito curtinho que está em Hereges, está na boca de um personagem, mas eu achei interessante. Em algum momento, num diálogo, ele está dizendo o seguinte: a arte é poder. Só isto, ou especialmente isto, poder. Não para dominar países e transformar sociedades, para provocar revoluções ou oprimir os outros. É poder para tocar a alma dos homens e ainda deixar nela as sementes do seu aprimoramento e da sua felicidade. Acho que todo mundo que está aqui acredita nisso, que a literatura, a arte tem esse papel. E vamos aí. Muito obrigada. Muito obrigada, Tito.